Olá, pacientes! Sejam muito bem-vindas a esse espaço de Tira Dúvidas, em que faremos um bate-bola com perguntas e respostas, muitas vezes dúvidas comuns, frequentes a você que se encontra nesse estágio. Será que eu faço seguro? Eu não faço? Para responder tudo isso, a gente está aqui com a Fátima Oliveira, que é diretora regional da Montioli Corretora. É a plataforma que detém a exclusividade da comercialização do Cirurgia Segura em Santa Catarina. Fátima, alegria conversar contigo, tudo bem? Muito bem, João. Prazer estar aqui também, principalmente para esse momento de troca com as pacientes, porque isso vai nos permitir trazer clareza sobre o processo e o quanto ele é simples, mas absolutamente necessário antes da cirurgia. Vamos lá, a pergunta então, que inclusive é muito comum para as pacientes. Esse seguro que vocês vendem e estão falando para mim, esse seguro ele é obrigatório? Altamente recomendável. Eu diria que é obrigatório sim a partir do momento que você se planejou para a realização do seu sonho, vem há algum tempo já planejando a parte financeira, definindo quem vai ser o seu médico, qual é o hospital que vai operar você. E quando se trata de segurança do pós-operatório, segurança financeira e principalmente para prever situações de atendimento médico, de exames e tudo isso que podem ser necessários, é imprescindível que você entre para o centro cirúrgico com a sua proteção financeira garantida. Uma outra dúvida bastante comum, que inclusive o pessoal pergunta, né? Bom, mas eu tenho plano de saúde, eu não preciso desse seguro, essa cobertura adicional. Qual correlação ou explicação a gente pode trazer para essas pacientes? Afinal, muitas realmente têm plano de saúde, mas isso não é uma garantia de que qualquer situação que aconteça vai haver cobertura por parte do plano. Muito bom, João. Essa pergunta ela é muito interessante porque, primeiro, é importante que se saiba que em situações de urgência e emergência, nenhum plano de saúde deixa de atender o paciente. Mas quando, no decorrer do tratamento, surgem situações específicas voltadas em consequência do ato operatório, pode ter certeza absoluta que vão ocorrer as negativas de cobertura. Plano de saúde não cobre cirurgia estética. Imagine, João, o Brasil, muitas das vezes, opera mais que os Estados Unidos. Nós somos o segundo país no mundo que mais realiza cirurgia plástica. Imagina se os planos de saúde fossem cobrir todas as possíveis complicações que podem acontecer no pós-operatório. Não existiriam operadoras por aí, não é? Muitas pacientes, inclusive, chegam a comentar: eu confio no meu médico ele é o melhor de todos, porque a minha prima, uma amiga, fez cirurgia com o mesmo médico e não teve nenhum problema. Eu não vou fazer o seguro. Essa é uma situação importante de trazer vários esclarecimentos, né? Perfeitamente, João. Escolher o seu médico, se conectar com ele, estabelecer essa relação de confiança é um passo indispensável. Com toda certeza você está certa. Entretanto, cada ato operatório é um novo momento, é um novo procedimento que, embora siga todo o protocolo de segurança, o seu organismo pode reagir frente à cirurgia de maneira adversa. Ter a serenidade de que, se você precisar de atendimento imediato, o seu médico sabe como proceder e que tem respaldo financeiro para isso, faz toda a diferença, tanto para você quanto para a equipe médica. Então, continue com a sensibilidade aguçada, buscando referência, se certifique se o médico realmente possui RQE, se faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e, claro, cerque-se de todas as tomadas de decisões para que a sua cirurgia seja realmente a realização de um sonho e não vire um pesadelo financeiro para você. A gente sabe que fazer uma cirurgia não é barato, tem um alto valor, inclusive um investimento que é feito. E muitas optam por não fazer o seguro, por entender isso como um segundo investimento. Mas, vamos lá, dadas as devidas proporções, com um valor significativamente baixo, né? Exatamente, exatamente. Ter se planejado para realizar a sua cirurgia fez parte do processo de realização do seu sonho. E aí você reservou uma quantia substancial, pagou o seu médico, tem o custo do hospital, o custo do anestesista, tudo isso faz parte. É a drenagem, é a malha, tudo isso faz parte. Entretanto, o que vai garantir financeiramente
todo e qualquer tratamento que possa acontecer no seu pós-operatório é a cobertura do Cirurgia Segura. Nós trabalhamos de duas formas, João. Nós temos hospitais conveniados, onde o atendimento é liberado a partir da solicitação do médico, através de um relatório. De maneira muito rápida, a nossa equipe entra em ação para garantir que a paciente tenha todo o suporte e o atendimento necessário. Em algumas situações, onde ela mora em regiões que nós não temos um hospital ainda que seja um hospital parceiro, o médico vai nos avisar, imediatamente ela vai ser atendida, vai providenciar o pagamento junto à rede hospitalar e nós estamos aqui para dar todo o suporte para que ela possa receber os seus valores conforme as nossas tabelas, não é? Que estão expressas aí no contrato da paciente e para que ela não tenha que bancar uma despesa 100% sozinha. Então, contratar o Cirurgia Segura é se antecipar, é se programar financeiramente e ter a tranquilidade de contar com atendimento médico rápido, preciso e para que o seu cirurgião possa tomar as decisões necessárias frente a qualquer situação que se apresente. A gente está falando bastante nessa conversa aqui sobre o seguro. Eu queria entender quais são as coberturas que o Cirurgia Segura propõe dentro dessa adesão. Funciona da seguinte maneira: a paciente precisa contratar o Cirurgia Segura até um dia antes da sua cirurgia e realizar o pagamento. O valor frente ao investimento que está sendo feito, eu diria, João, que é 0,05%, quizás 1% do valor que muitas vezes ela pagou por todo o conjunto de procedimentos que serão feitos. O Cirurgia Segura segue o protocolo de segurança da paciente e nós cobrimos até 3 procedimentos por cirurgia. Então, o Cirurgia Segura, ele sempre vai estar atendendo até 3 procedimentos por ato operatório. Como que vai acontecer? O que nós cobrimos? Nós cobrimos toda e qualquer despesa que tenha nexo causal com aquela cirurgia, que em consequência do ato operatório a paciente apresentou uma reação, apresentou a necessidade de realizar exames, de novas reintervenções cirúrgicas, reabordagens, explantes, correção de cicatriz, bolsa de sangue. Então hoje o Cirurgia Segura é bastante amplo. Tem o aspecto relacionado à parte da cirurgia, mas tem também, que eu considero muito importante, a parte clínica, porque nós cobrimos TEP, exames aí que possam identificar estados de anemia, bolsa de sangue. Então hoje o Cirurgia Segura é bastante amplo e consegue oferecer uma boa camada de coberturas e atendimento para a paciente realmente sair desta situação de maneira muito satisfatória, contando com todo o apoio do seu cirurgião e a orientação de médicos, né, de outras especialidades, se for necessário. Bom, essas garantias são importantes, como você mesmo esclareceu. E quando a paciente precisa acionar esse seguro, como é que funciona? Qual é a primeira etapa? Você comentou sobre essa questão de ter ou não um hospital credenciado, sobre o processo de reembolso, a forma de acionamento. Ela muda ou ela é a mesma, mas é fundamental avisar o Cirurgia Segura de que algo não está acontecendo conforme o previsto. Perfeitamente, João. Essa também é uma pergunta bastante frequente e que é importante aproveitar esse momento para esclarecer. Nós sempre fazemos uma dupla checagem. O que isso nos reporta? Ter a garantia de que tanto a equipe médica, tanto quanto a paciente ou o seu familiar, diante de qualquer necessidade, prontamente entre em contato conosco. Por quê? Porque nós vamos nos colocar à disposição do seu médico para, junto com ele, dar todo o suporte, fazer o envio da solicitação de liberação junto ao hospital conveniado ou fazer a checagem, ver se aquela intercorrência está coberta pelo Cirurgia Segura, para que o médico, logicamente, sempre vai dar andamento ao atendimento da paciente e garantir que você possa estar sendo atendida com toda a tranquilidade dentro do protocolo de segurança da paciente. Então, a equipe do Cirurgia Segura, a equipe da unidade de Santa Catarina está à disposição de todos os médicos e dos familiares do paciente para garantir
que rapidamente essas deliberações aconteçam e a paciente possa receber o atendimento adequado. Uma outra dúvida bastante comum: como é que funciona caso a paciente precise acionar o seguro? Quem ela deve contactar? Quais são as etapas, o rito que ela precisa seguir? Perfeitamente. A responsabilidade de notificar e fazer o relatório para o cirurgia segura sempre é do médico cirurgião. Esse é um ponto que não pode ser terceirizado. A responsabilidade é sempre dele. Ele é que vai dizer para o cirurgia segura quais são as necessidades de exame ou de extensão de diária ou retorno para o centro cirúrgico. É ele que decide a conduta terapêutica mais adequada para tratar aquela situação que se apresenta. Então, sempre o médico vai estar ali fazendo o relatório. O que a nossa equipe faz? Procura fazer as confirmações de cobertura junto com a nossa central de regulação e prontamente agilizar para que todo o atendimento da paciente aconteça de forma autorizada no menor prazo de tempo possível. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o momento da entrega. Então, nós não medimos esforços para agilizar todo o processo operacional e garantir que a paciente rapidamente possa ser atendida. Uma outra dúvida bastante comum, levando em consideração todos esses benefícios e aspectos do seguro: até quanto tempo antes da cirurgia é possível fazer a contratação e o pagamento do seguro? Até as 22 horas do dia que antecede a cirurgia é possível contratar a nossa cobertura. Embora já seja um horário estendido após o expediente comercial, nós estamos sempre de plantão à disposição para fazer com que mais uma cirurgia seja protegida e essa paciente entre diferente. Porque a paciente que conta com a proteção do cirurgia segura, ela chega no hospital, ela recebe a sua pulseira de identificação e ela opera com muito mais serenidade do que a paciente que fez todo o investimento e vai para uma cirurgia contando de certa maneira com a sorte. Então, operar com cirurgia segura é possível sim até as 22 horas do dia que antecede a cirurgia. Pode entrar em contato conosco que nós estamos à disposição para fazer a sua adesão. A gente está trazendo aqui muitas situações após a cirurgia, de intercorrências que podem acontecer no pós-operatório. Bom, mas se acontecer alguma coisa durante a cirurgia, durante o ato cirúrgico em si, também existe cobertura pelo cirurgia segura? Como é que funciona nesse aspecto? Eu queria te ouvir também sobre esse ponto. Perfeitamente. A partir do momento em que a paciente entra para o processo da pré-sedação, ela já está coberta pelo cirurgia segura. Nós temos casos em que a paciente começou a fazer o processo sedativo e teve alergia a algum componente do líquido anestésico. Imediatamente a cirurgia o processo foi interrompido e essa paciente, a partir dali, recebeu todo o tratamento, medicamento, ficou no hospital até ser resolvido aquela pequena intercorrência e reagendada uma nova cirurgia. Então, isso por si só já é uma intercorrência. Então, a partir do momento que ela entra para dentro do centro cirúrgico, ela já está sendo amparada e coberta pelo cirurgia segura. Eu queria que você explicasse para a gente com relação a essa questão, tanto da cobertura quanto do valor do investimento. Qual é o custo do cirurgia segura para cada paciente? É muito importante agora falar com você, paciente. Você elege o seu médico e é fundamental que você decida sobre a contratação do cirurgia segura. Chegue para o seu médico e fale da importância de operar com a segurança financeira do plano. O seu médico, ele vai garantir a parte operatória. Agora, as reações que o seu organismo pode apresentar no intra e no pós-operatório, ninguém pode garantir. Embora todos os exames tenham dado ok, liberado você para fazer a cirurgia, contar com cirurgia segura, contar com uma cobertura para exames de imagem, exames de laboratório e principalmente reintervenções cirúrgicas é importantíssimo para você. A responsabilidade de garantir que você vai ter condições financeiras para custear qualquer tratamento complementar não pode ser atribuída ao seu médico. Esta responsabilidade
assim como no seu planejamento para pagar a cirurgia, também é sua. Portanto, prepare-se, você chegou até aqui. Ir para uma cirurgia sem a proteção contratada do Cirurgia Segura é arriscar com a sorte. Tudo pode dar certo, mas e se não der? Que o seu sonho não se transforme em um pesadelo. É esse o nosso objetivo. O Cirurgia Segura existe exatamente para promover segurança, tranquilidade não só para você, mas também para sua família, que vai estar torcendo, aguardando o seu retorno para casa com o seu sonho realizado. Cirurgia Segura, ele funciona da seguinte maneira: o paciente contrata até um dia antes, como nós falamos. Durante esse período inicial de 60 dias, é um período em que a atenção da paciente deve estar vigilante, em conjunto com o médico, se comunicando aqui conosco. Porque toda e qualquer reação que possa ocorrer, ela sendo informada dentro do prazo inicial de 60 dias, a gente estende a cobertura. Logicamente, o nexo causal precisa existir. O que é isso, João? Tem que ser relacionado com o ato operatório. Uma necrose, eventualmente uma ferida pós-operatória, precisa de um retoque de cicatriz, precisa de uma substituição de prótese. E aí, sendo notificado, a paciente tem até 1 ano da data da realização da cirurgia inicial. Então, o Cirurgia Segura, ele oferece o amparo e a proteção financeira por até 12 meses, a partir do momento em que qualquer intercorrência seja notificada dentro do prazo dos 60 dias iniciais. Para a gente ir caminhando para o final dessa nossa conversa, a paciente e que opta por fazer o seguro. Se o médico não está cadastrado, o médico desconhece o seguro ou cirurgia segura, bom, tudo isso é muito simples e fácil de ser resolvido. Muito simples. Entre imediatamente em contato conosco. Nós já tivemos vários casos de pacientes que sabem, porque o bom ato ele também é comentado, pacientes que souberam do benefício do Cirurgia Segura, conhecem pacientes beneficiadas com a cobertura e falam com o seu médico solicitando que seja realizada a contratação. Não existe custo adicional nenhum para o seu médico para que ele se cadastre no Cirurgia Segura, onde através de um ambiente seguro com login e senha, nós vamos cadastrar o seu procedimento, gerar a sua opção de pagamento escolhida para que você pague, como já falamos, até um dia antes da cirurgia. Então, é prático, simples, sem a menor burocracia. O médico é sempre muito bem-vindo, nós estamos aqui, e é importante frisar, às vezes o médico diz, mas eu quase não tenho intercorrência. Mas para o médico pode ser apenas uma intercorrência, mas para você, paciente, pode resultar num custo financeiro que você não está programada e não está preparada para absorver. Então, contratar o Cirurgia Segura é fácil, rápido, é no mesmo dia, seu médico vai ser cadastrado, vai ser liberado imediatamente, desde que, claro, ele atenda ao protocolo de segurança, que é ser especialista em cirurgia plástica, ter o RQE e estar vinculado à Sociedade Brasileira, para que você opere de fato com toda a segurança com um profissional indicado. Eu queria que você falasse aqui sobre o que não cobre. Nós já falamos aqui sobre os aspectos em que há sim a garantia do seguro e eu queria que você trouxesse o outro lado. Perfeitamente. O que não cobre? Aquilo que não se relaciona com a cirurgia que acabou de acontecer. Por exemplo, caso tenha um AVC, não tem correlação com a cirurgia. Dentro da cirurgia plástica, os médicos se utilizam de um processo de oxigenação intensa, que se chama sessões hiperbáricas, onde a paciente entra numa câmera, ou ela pode ser individual ou coletiva, e recebe uma intensidade de oxigênio que vai acelerar o processo de cicatrização de qualquer ferida operatória. Isso costuma ter um custo bastante elevado, é recomendado muito em específico para alguns casos e esse nós não temos cobertura. Curativos a vácuo, também não cobrimos da mesma forma porque os curativos têm um custo bastante elevado. Se a gente fosse prever todos esses custos no valor normal da adesão,
todos os pacientes estariam pagando por um possível custo que nem sempre ele é necessário, na maioria das vezes, em 95%, 98% das cirurgias, ele não é necessário, ele não é solicitado pelo médico. Então, cirurgia segura não cobre hiperbárica, curativo a vácuo, também não cobrimos a prótese. Mas lembre-se, como eu falei anteriormente, o custo maior, que é centro cirúrgico, custo anestésico e uma diária em apartamento, tudo isso é coberto pelo cirurgia segura. E o bacana é sobre essa região e a área de cobertura. Bom, a gente pode estar em Araranguá, a região norte do estado, Joinville, ou até mesmo do extremo oeste, como Dionísio Cerqueira, Chapecó e tantas cidades que têm centros especializados e médicos extremamente capacitados. A região, a cidade não são problema, basta simplesmente o paciente ou a paciente informar que tem o interesse de fazer a contratação do cirurgia segura para que o médico esteja cadastrado e a sua cirurgia possa acontecer de forma que você esteja protegida. Nós costumamos dizer que o cirurgia segura hoje, é importante que todos saibam, nós atendemos o Brasil inteiro enquanto cirurgia segura, em todos os estados brasileiros. Então, eventualmente, se aqui chegarem pacientes de outros estados realizarem um procedimento com os médicos de Santa Catarina, elas têm uma rede conveniada a nível Brasil, que nós temos mais de 150 hospitais credenciados e que prestam serviço de suporte e atendimento médico, sempre orientado pelo seu cirurgião. Nunca faça nada que não seja orientado pelo seu médico principal. Os médicos de Santa Catarina, da mesma forma, muito rapidamente, nós estamos à disposição para ajudá-los e, na sua cidade, certamente, se não tiver um hospital de referência muito próximo de você, é possível. Como, por exemplo, pacientes que são de Blumenau e vêm realizar cirurgia em Florianópolis. Elas poderão ser atendidas diante de qualquer necessidade clínica junto ao Hospital Santa Isabel, da rede Santa Catarina. As pacientes de Balneário Camboriú, da mesma forma. Eventos clínicos orientados e solicitados, exames, consultas em pronto atendimento, tomografia, se você tiver uma dificuldade respiratória, precisa esclarecer uma possível situação de TEP, da mesma forma, nós temos o Hospital Marieta Konder-Bornhausen à disposição para atender você. E mais, em Florianópolis nós temos o Hospital Bahia Sul, para as pacientes que operam lá, nós temos o Hospital Carlos Correia, temos o Hospital Beira-Mar, o Hospital da Plástica, toda uma estrutura pronta para atender você na escala que for necessária. Então hoje o suporte para os médicos em Santa Catarina não é problema, é solução. Bacana. Quero aqui agradecer, portanto, a Fátima Oliveira, que é diretora regional da Opere Seguros, trazendo informações importantes e pertinentes, tirando dúvidas de você, paciente. Obrigado, Fátima. Muito obrigada, João, e até a próxima oportunidade para mais tirar dúvidas para você.